Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar? Bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de oração, inspiração pela palavra, nos preparando para o nosso dia. Mesmo que você esteja ouvindo esta devocional antes de dormir, sei que vai ser uma bênção para a sua vida. E se está sendo uma bênção na sua vida, inscreva-se. Se está abençoando você, abençoe outros compartilhando. Tá bom? Eu vou ler o Evangelho de Marcos, é o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, ali nos versículos 35, dali para frente, no momento do ministério de Jesus. A Bíblia diz assim, que Jesus tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então Jesus foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Amém. Se você fizesse uma listinha, bem assim, de pronto, de memória, quais são os hábitos que te mantêm saudáveis? Quais são os hábitos que você intencionalmente pratica para que você tenha boa saúde? Ainda esticando um pouco a pergunta, boa saúde física, emocional, espiritual, financeira. Hábitos formam a nossa vida ou deformam. Maus hábitos deformam as pessoas em todos esses mesmos aspectos que eu acabei de listar, inclusive relacionalmente, não só na saúde ou nas finanças, mas também nas relações. Eu amei ler esse texto hoje e trago para você aqui a nossa inspiração. Claro, o nosso referencial de humano, de ser humano perfeito. Aqui Marcos fala que Jesus se levantou de madrugada, estava escuro ainda. Ele foi para um lugar deserto, ele orava e depois ele foi para outros lugares para pregar a salvação, as boas novas do reino de Deus, nas sinagogas, importante detalhe, e também ele expulsava demônios. Parte aqui já é do exercício do ministério, né? Mas note que se você passear pelos evangelhos e visitar outras narrativas, você vai perceber que algumas das coisas que Jesus fazia aqui eram recorrentes. Há quem estabeleça prazo, né? Tantas semanas, um comportamento vira um hábito. Tantas repetições, um comportamento vira um jeito de ser, um costume que você não consegue viver sem, né? Desde tirar o açúcar do café até, né, dormir cedo, coisa parecida. Eu tenho minhas dúvidas, as pessoas são diferentes, o tempo é diferente. Eu sou pastor, por exemplo, de alguns queridos aqui que trabalham no turno da madrugada, então para eles não faria sentido levantar-se de madrugada, né, para ir orar. Mas perceba, Jesus, ele não somente construiu, mas ele cultivou comportamentos que se transformaram em verdadeiros hábitos. E claro, o sucesso de Jesus está na sua vida disciplinada. O sucesso de Jesus e o teu sucesso está nesta devoção disciplinada que não troca, que não abandona os valores pelo apelo das circunstâncias. Hoje, você e eu, nós seremos tentados por alguns atalhos, por trocar o bem futuro pelo prazer imediato. Essas coisas que estragam a nossa vida, que quebram a nossa disciplina. Então, eu trago para você simplesmente a inspiração do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Talvez na sua agenda e no seu biotipo caiba esta
esta disciplina de acordar de madrugada. Mas mais importante do que acordar de madrugada, de levantar no escuro, aqui é a disciplina da solitude. Jesus aquietava o seu coração e num lugar sozinho, exercia a sua, cultivava a sua espiritualidade. Perceba que hoje nós não ficamos sozinhos nunca. A maioria das pessoas não consegue deixar sequer o celular para um momento de quietude e de paz. Que Deus te abençoe com direção nisso. Aprenda o poder da solitude. É uma disciplina maravilhosa. O poder da oração, né? Eu sei que o nosso convite, a nossa oração juntos aqui é uma maravilha, mas saiba, não é suficiente. Aqui você é nutrido com uma orientação, com uma inspiração, mas você tem que ir para o seu lugar quieto, com as suas anotações, com as suas lágrimas. Eu me lembro, eu era pastor novinho, eu não tinha nem me formado, mas eu já tinha nomeação pastoral e eu ouvi um irmãozinho que era um sujeito muito simples. Ele era dono de uma mecânica lá em São Paulo e ele me deu uma preciosa lição numa frase. Ele disse assim: pastor, eu aprendi o poder da oração com lágrimas. Você não vai encontrar este local de oração com lágrimas no meio da galera. A não ser que você esteja sofrendo muito, que as lágrimas sejam incontroláveis pelo sofrimento. Mas esse poder da emoção, do quebrantamento, é só no lugar quieto, você e Deus. Jesus continua a sua caminhada e ele começa a pregar nas sinagogas. Isso também foi um hábito para Jesus. O apóstolo Paulo tomou esse hábito para a sua jornada ministerial também. E isso fala de pregarmos a verdade que temos experimentado em Deus, num lugar que já tem preconceitos, construções pré-moldadas do intelecto. Querido, eu e você fomos chamados para reformar as coisas e para trazer de novo a igreja do Senhor Jesus à existência por meio dos pequenos grupos, por meio dos relacionamentos, dos cultos nos lares, da multiplicação de igrejas, como das igrejas subterrâneas na China, dos pequenos grupos que ao redor do mundo, às vezes onde não tem nem templo, a igreja está acontecendo, porque a igreja é a reunião de 2 ou 3. Isso não desfaz o fato de termos um lugar para congregar, pelo contrário, reforça, mas saiba que 1 hora por semana no templo não é o que Jesus desenhou na sua pregação. Então ele fazia isso nas sinagogas e ali ele ensinava que as pessoas deveriam sair dali vivendo a igreja, vivendo o movimento de salvação, de reconciliação com Deus, aonde quer que o povo estivesse. Que Deus te abençoe no dia de hoje, no cultivo dos bons hábitos, alguns inspirados aqui diretamente na pessoa de Jesus, tantos outros no decorrer das Escrituras e no aprendizado que o Senhor tem nos permitido experimentar nesse tempo. Vamos orar e vamos buscar a presença do Senhor. Querido Deus, nosso Deus Criador, nós queremos hoje de maneira muito especial pedir que o Senhor nos inspire à prática de bons hábitos e também nos abençoe com coragem e com firmeza a que levemos esses hábitos, Senhor. Ó Deus, as últimas circunstâncias para não abandonarmos as coisas, os comportamentos, as atitudes que geram em nós a saúde que o Senhor planeja. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Na intercessão aqui, eu abençoo o teu povo para que sejam prósperos nas finanças, sejam saudáveis nas relações, sejam saudáveis no seu físico, mas especialmente tenham saúde espiritual e intimidade contigo. Seja hoje um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço.